Olá, bom dia. Eu me chamo Emanuele, sou do terceiro B da Escola Eduardo Vargas, no município de Rio das Artes, e eu estou aqui com... Olá, bom dia, muito prazer. Meu nome é Lucas Otávio, também estudo na Eduardo Vargas, no município de Rio das Artes. Eu estudo no primeiro ano C. Nós somos os jornalistas do Podvaz. O Podvaz ele foi um projeto criado dentro da eletiva no ano passado, pelos professores Luiz Guilherme e pela professora Andréia, que se estendeu para este ano. E dentro desse projeto nós já desenvolvemos diversos trabalhos, e um deles foi um documentário contando um pouquinho sobre a história da nossa escola. Nós temos também o jornal digital, nós temos a rádio que acontece semanalmente e os podcasts. Bom, essa é a nossa primeira entrevista, né, fora, e a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E a primeira entrevista não é nada mais, nada menos com o Reinaldo. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre ele, sobre o seu cargo aqui dentro da diretoria de ensino para a gente. Joia. Primeiro eu queria falar do prazer de recebê-los aqui hoje, de conversar com vocês. Eu sou Reinaldo Lima, sou da profissão docente, estou na carreira do magistério há 31 anos. E na carreira do magistério fiz todas as evoluções necessárias. O meu cargo atual no magistério é de supervisor de ensino efetivo de cargo. E estou dirigente regional, mas sou supervisor de ensino. Porque para ser dirigente você passa por um processo seletivo, precisa ser aprovado. Inclusive no último processo seletivo eu passei por todo ele e fui aprovado. Para Taboão da Serra, isso dá uma certa segurança na gente. Ao longo desses 31 anos, como eu disse para vocês, eu passei desenvolvendo a minha carreira, sendo coordenador, sendo vice-diretor, supervisor de ensino, e dirigente regional. Já estou no 12º ano de atuação como dirigente regional. O dirigente regional, só para vocês entenderem um pouco a função, é um coordenador dos trabalhos em nível regional. Aquele que atua junto com os diretores de escola, com os professores, com as equipes escolares, no sentido de fortalecer aquilo que a gente precisa para que a escola pública ganhe qualidade, ganhe eficácia. Tá bom? Com certeza. Bom, gente, o foco dessa entrevista, antes de tudo, é a gente conhecer um pouquinho da trajetória do professor Reinaldo profissional. Então, conta pra gente como que foi você na escola, como que foi a sua formação acadêmica? Joia. Eu sou professor de filosofia, sou da área de humanas, fiz um mestrado na área de educação, para ampliar um pouco a minha visão acerca dos processos educativos, da constituição e da construção mais teórica dos processos de ensino e aprendizagem. Nesta minha trajetória, dentro da rede pública, eu tive também uma carreira paralela, onde eu trabalhava à noite na universidade. Eu tenho 11 anos de trabalho na universidade. Eu trabalhei em algumas universidades particulares, nos cursos de graduação e pós-graduação. Orientei alguns trabalhos na área de pós-graduação também. Como supervisor de ensino, eu já estou há 19 anos. O ano que vem eu faço 20 anos na carreira de supervisor de ensino. Na carreira pública estadual, 31 anos, desculpe, e só como supervisor, 19 anos. Aí, como dirigente regional, este é o 12º ano que eu estou como dirigente. É a 4ª diretoria regional que eu estou à frente, conduzindo os trabalhos. Tá bom? A gente gostaria de saber se você já publicou algum artigo científico e se você já publicou, se teria algum assunto que você tem mais domínio, tem mais propriedade para falar. O meu domínio teórico é na área das questões pedagógicas. O trato didático, metodológico. Eu sou da área de humanas. Nós publicamos 2 artigos científicos recentemente, numa revista chamada Recima. É uma revista de educação que circula em muitos países, é uma das revistas mais lidas. Nós tivemos 2 artigos aprovados e publicados nessa revista. O Archive, que é o site que a gente coloca uma parte do nosso currículo Lattes, traz esse registro. São 2 artigos mais recentes que tratavam do percurso dos estudantes e dos profissionais da educação durante o processo da pandemia. Então nós fizemos esse artigo, um deles nasce já dentro da pandemia. A gente queria entender um pouquinho como é que os professores das áreas de exatas conseguiram construir o seu enredo metodológico usando a tecnologia, uma vez que os alunos não podiam estar presentes, que a gente não tinha contato, aquele período da pandemia.
Então nós fizemos uma pesquisa aqui na nossa rede, levantamos com os profissionais, o que eles mais usaram, como é que eles conseguiram, né, passar este período pandêmico e atender os alunos por meio da tecnologia. Então foi um artigo muito interessante, os professores deram um bom retorno para a gente. Tá? O segundo artigo também foi nesse direcionamento, a gente queria entender o ensino da matemática, até porque o ensino da matemática é para nós ainda um desafio. Nós percebemos por meio das nossas avaliações a dificuldade muito grande que a rede tem de avançar no ensino da matemática. Então eu tenho me debruçado sobre esses resultados da matemática, pensado um pouco a respeito de como é que a gente pode melhorar isso no diálogo com os profissionais da educação, ouvindo-os, e no bojo disso que nascem os dois artigos. Um diálogo com os profissionais, tentando entendê-los a partir de uma escuta respeitosa das práticas e saberes docentes, de como eles conseguiram se constituir dentro da pandemia e pós-pandemia, porque um artigo nasce dentro da pandemia, o outro pós-pandemia. Então, como é que foi esse retorno? No segundo artigo, a gente queria saber um pouquinho. Como é que foi retomar a recomposição das aprendizagens de matemática, tendo em vista as grandes defasagens que estão postas em todas as avaliações, naquilo que a gente já conhece, que é visível, que está aí publicizado para toda a sociedade. Você citou que dessa questão da volta, do que é o estudo da pandemia, esses anos, como que o senhor tem a visão da educação nesse período que foi a pandemia? Foi um período de desafios, a gente teve que construir inventividade e criatividade para poder lidar com todos os desafios que a pandemia nos trouxe. Eu nunca tinha vivenciado uma pandemia, foi a primeira na minha vida. Eu acho que na vida de vocês são uma geração, não sei se privilegiada, mas enfim, eu nunca tinha vivenciado uma pandemia com essa dimensão, onde as pessoas tiveram que se afastar, tiveram que ficar nas suas casas, usar máscaras, muita gente morrendo. Então eu estava à frente da diretoria, eu cheguei aqui no dia 20 de março, no início da pandemia. Eu fui transferido da diretoria Itapecerica para cá no dia 20 de março. Teve uma coisa difícil, então. Isso. Então, bem complicado. Foi a primeira semana da pandemia, a mais grave, que já estava aumentando os casos, e as pessoas já estavam se afastando, as escolas já estavam reduzindo os turnos de aula, até que depois todo mundo suprimiu e ficaram nas suas casas, se resguardando, guardando a saúde também, preocupados com a vida das pessoas. Eu conduzi a diretoria ao longo desses 2 anos de pandemia, usei a virtualidade, porque era a única forma de comunicação que nós tínhamos. Então aprendi a fazer reunião no Teams, aprendi a fazer reunião em todas as formas virtuais possíveis, E eu acho que até me saí bem, No começo a gente não tinha essa facilidade de trato com a tecnologia, mas usando a tecnologia a gente conseguiu ao longo da pandemia instituir diálogos, saber das redes, saber se os professores estavam bem, se os diretores estavam bem, se os nossos alunos estavam bem, como é que o enredo pedagógico estava acontecendo no interior das nossas escolas. A proposta inicial era não largar as mãos de ninguém, principalmente dos nossos alunos. Tá bom? Fizemos um grande trabalho, nós tivemos distribuição na época de cestas básicas pelo próprio governo do estado, uma proposta da nossa SEDUC, então os alunos mais vulneráveis, aqueles que tinham as bolsas sociais, a gente entendia que tinha uma vulnerabilidade maior. Então nós fizemos o possível para distribuir para eles elementos importantes de alimentação, de subsistência. As nossas escolas ficaram abertas para a oferta da merenda com toda a segurança. E eu entendia que era um momento de ofertar a segurança alimentar para os nossos alunos também. Tendo em vista que a escola é muito importante para muitos deles, para a questão alimentar. E naquele momento de afastamento, a alimentação era um dado importante. E acho que foi um grande feito. A gente conseguiu fazer um trabalho grande, os nossos alunos foram assistidos, não deixamos ninguém para trás. Um período realmente de se renovar, questão da educação, de criar novas oportunidades, de fazer com que aquilo seja mais leve possível. Porque foi um período muito complicado, tanto para nós alunos, quanto para os professores, sem saber, com a insegurança do que vai acontecer com a nossa educação. Então foi um momento muito importante para a gente buscar novos modos de educação. Legal, Eu vi que o senhor comentou que você está dando aula de filosofia, professor de filosofia,
Eu sou professor de filosofia, né? A minha formação inicial é em filosofia, mas hoje eu ocupo o cargo de supervisor de ensino, né, dentro da carreira. Mas a minha formação inicial é professor de filosofia. Eu gostaria de saber se você já chegou a dar aula em sala de aula numa educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. Sim. Comecei a minha carreira no ensino fundamental. Eu queria que você comentasse também suas experiências, suas dificuldades, da convivência com os alunos, de ensinar, dar aula numa sala de aula mesmo. Eu nunca tive muita dificuldade no trato com os alunos, né? Até porque eu estudei para isso, eu conseguia entender um pouco o perfil do adolescente, como o adolescente acaba tratando, né, com a autoridade, os problemas que a adolescência oferece em relação àquilo que é imposto. Então, desde cedo, por ser de uma área muito crítica, uma área mais aberta, a gente fez uma construção muito interessante junto com os alunos, né, de processos de debates, tudo isso fazia com que os alunos se abrissem muito mais para a minha disciplina, para dialogar comigo, do que com outras áreas naquele momento, que eram um pouco mais circunscritas, né? Então, a minha área já propõe de início esse trato coletivo, essa necessidade de um diálogo mais permanente, isso facilitou muito com os alunos, enquanto eu estive em sala de aula. No começo era um desafio muito grande, quando comecei a carreira, eu tinha todos os medos de saber que fórmula eu ia usar, e na verdade não tem fórmula. Descobri que não tem fórmula, e na verdade as coisas vão se constituindo com bom planejamento, com bom direcionamento, com bons objetivos, e aí a gente vai na direção daquilo que o aluno precisa, e que o professor se constitua como um profissional, respeitado, a partir desse diálogo, e que o aluno também seja respeitado na sua individualidade. Então, no começo da carreira, tanto no ensino fundamental quanto no médio, o meu trabalho era muito relacionado a isso. No começo eu tenho uma licenciatura em filosofia que na época dava habilitação para história. Então, no ensino fundamental eu trabalhei com história, no ensino médio com filosofia. Tá bom? Legal. Agora voltando um pouco para o seu cargo como dirigente, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente como que foi o processo para você chegar até aqui. Quais que foram as suas dificuldades? O que o senhor teve que passar, o que o senhor teve que abrir mão? Quais foram as coisas boas também que aconteceram nesse processo? Porque não foi só ruim que você fez, né? Então conta pra gente como que foi para chegar até aqui. Bem legal essa pergunta, é desafiadora também. Estou puxando na memória aqui, a primeira vez que eu ingressei como dirigente regional, fui nomeado dirigente, foi na diretoria Centro-Oeste. É uma diretoria do Alto de Pinheiros, que cuida dessas escolas, da faixa da Raposo, até ali o centro de Pinheiros, aquela parte, que não sei se vocês conhecem aqui, indo daqui para Pinheiros, toda aquela parte que está o Fernão Dias, a escola Fernão Dias. Dali para trás é tudo da Centro-Oeste. A gente emendava lá perto da Paulista, a diretoria, e vinha até a Raposo, aqui no final da Raposo Tavares. Então foi a primeira vez que eu ingressei como dirigente por meio de uma prova. Eu já era supervisor efetivo de cargo, teve uma prova para dirigentes, aberta para todos que eram da carreira, que tinham os pré-requisitos. Quem fez esta prova foi a Fundação Getúlio Vargas, chamada GV. Então era uma prova de conhecimentos gerais em relação a atribuições específicas do dirigente, e era uma prova de perfil e competência. Eu passei em todas as etapas desta prova, mas não achei inicialmente que iam me chamar, porque eu achava também que era tudo muito distante. Eu falei, meu Deus, ser dirigente deve ser algo bem distante daquilo que eu imagino. Mas fui lá e fiz a prova. Depois da prova me chamaram, me deram o resultado da prova, disse que eu tinha ido muito bem na prova, e que eu iria assumir uma diretoria regional. E aí o mundo caiu, Eu falei, meu Deus, tudo bem que eu prestei, que eu queria, mas não sabia que era tão rápido assim. Não estava esperando. A gente faz, porque às vezes a gente não acredita na gente. A gente fica essa insegurança, acha que a gente não pode, acha que a gente não vai. Mas hoje eu penso ao contrário, a gente pode tudo. Desde que a gente se prepare, que a gente tenha vontade, que faça com seriedade, você pode vencer qualquer barreira da sua vida. E eu venci essa desta forma. Então a primeira vez que ingressei foi com uma prova. Fiz uma prova, concorri com um monte de gente no estado, passei e fui chamado, porque fui bem colocado na prova, com certeza. Então, e a Getúlio Vargas, vocês conhecem a seriedade dessa instituição, a GV é sempre muito falada. Então, na prova de dirigentes, foi uma prova bem técnica, que tinha compostos bem sérios aí, mas eu me saí bem. Eu já tinha um trato também em relação às questões do mundo pedagógico, das questões que envolvem o próprio fazer daquele que é educador. Eu acho que isso me ajudou bastante. Tá bom? Eu queria fazer uma pergunta que
Acho um pouquinho polêmico, mas não tão assim. Eu queria saber se você vê alguma diferença da diretoria de algumas regiões. Então, como você disse, você foi gestor do Centro-Oeste. Centro-Oeste, e agora você daqui, fazendo uma comparação, digamos assim. Você vê diferença ou é a mesma coisa? São bem diferentes as realidades. Né? Na verdade, eu estive em 4 diretorias. Eu começo na Centro-Oeste, que é uma diretoria mais central. Ela tinha os seus desafios, tem a sua complexidade. Na sequência, eu fui para a Zona Leste, assumi a diretoria Leste 1, fica ali perto do campo do Corinthians, né? A pedido do secretário. Eu fui para lá, né, para ajudar a resolver algumas questões que aquela diretoria tinha naquele momento. Tá? Então, eu fiquei no período de 1 ano na região Leste. E também muito diferente da Centro-Oeste. Né? Então, pega o Alto do Pinheiros, é bem diferente do começo da Zona Leste, né? Então, você pega ali o Jardim Interlagos, todo aquele desafio, né? A Penha de Baixo, a Penha de Cima, né? Era um outro universo, um número de escolas muito maior. Na Centro-Oeste nós tínhamos em torno de 70, lá nós tínhamos mais de 90 escolas, né? E muitas escolas particulares, uma realidade extremamente de carência, de pobreza social, de falta de aparelhos culturais. Né? Em muitos daqueles lugares a gente só tinha escola. A escola era o grande universo que a gente podia oferecer para aqueles meninos. De lá eu fui transferido para Itapecerica da Serra, a pedido do professor Herman, que era o nosso secretário à época. Vim para Itapecerica da Serra, uma outra realidade totalmente diferente das 2 anteriores. Embora o composto social meio que permeava ambas, ambas digo Leste 1 e esta de Itapecerica. Tá? Porque a Centro-Oeste era um outro contexto, bem diferente. Eu digo que o contexto social é a questão da pobreza, de ser o cinturão de São Paulo, essa questão da grande São Paulo, Itapecerica, Embu-Guaçu, Juquitiba. Então você tem baixa industrialização naquela região ali, consequentemente pouco emprego, cidades dormitórios, falta de empregabilidade, excesso de pobreza e falta de aparelhos culturais também, e oportunidades para os jovens. Na Itapecerica eu era responsável por 4 municípios, escola estadual de 4 municípios. Sim. E ali o desafio foi bem grande, porque o IDH muito baixo. Okay? Então também me desafiava mais a pensar como é que a gente podia constituir uma escola, com os profissionais que estavam ali para atender a nossa clientela e dar para eles aquilo que aquele espaço me ofertava. Que a escola, para todos eles, era o ambiente mais seguro. Era uma das únicas portas que eles tinham ali. Se fosse a escola, eles entrariam em outras portas que não é aquela que a gente entende que o nosso aluno tem que entrar. Eles têm que entrar na escola, é lá o lugar deles, é ali que eles têm que construir as suas aprendizagens. Tá bom? Um belo dia, estou lá, me ligaram de novo e falaram: você vai para Taboão da Serra. Tem um trabalho a ser realizado, a nossa Secretaria de Estado da Educação, e eu vim para Taboão da Serra, 20 de março. Com outros desafios também, um pouco parecidos com os que eu enfrentei em Itapecerica e Zona Leste. Itapecerica da Serra, cinturão de pobreza. Quando eu chego em Taboão da Serra, nós temos também aqui uma complexidade dentro da Secretaria que a gente considera a complexidade 6. Então, de baixo IDH, de alta vulnerabilidade juvenil, grandes desafios a serem realizados, e a escola pública, diante desse desafio, dando respostas, acolhendo esses jovens, fazendo com que as coisas possam, de fato, serem favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças e jovens da região, e salvá-los da vulnerabilidade. Eu acho que aqui teve um dado que é importante citar. Quando eu chego nessa diretoria, nós tínhamos 2 escolas de ensino integral somente. E eu acredito muito no ensino integral. O ensino integral, ele reduz a vulnerabilidade, os jovens ficam muito mais tempo na escola, com o apoio dos professores, com a construção de um projeto de vida, ele se sente muito mais apoiado, com certeza ele consegue fazer esse caminho com mais tranquilidade, da construção das aprendizagens e da formatação da sua cidadania. Com apoio fica muito mais fácil. Então eu acredito muito no ensino integral. E quando cheguei aqui, eu fiz todo um trabalho para a gente ampliar o ensino integral na nossa região. Então, de 2 escolas, ao final do 3º ano de mandato, aqui, à frente dessa diretoria, nós fomos para 31. Então, aumentamos mais de 1.400%, pensando a diretoria por ela mesma. O nível de escolas com ensino integral. Então, hoje nós temos 31 escolas, eu muito feliz, que os nossos jovens estão sendo atendidos,
Eu acho que essa vulnerabilidade, ela reduz na medida em que você oferta o que fazer, oferta o que construir, não é? Eu acho que isso aí é um dado importante. Com certeza. Bem, eu também gostaria de saber como que funciona o dia a dia de uma diretoria de ensino. E aqui dentro, com o cargo que você tem, eu também gostaria de saber qual a sua função, as suas tarefas, os seus afazeres, as obrigações. O dirigente é o coordenador geral. Não é? Então, dentro de uma hierarquia, quando você pensa gestão, o dirigente é aquele que conduz, de certa forma, o planejamento e a articulação dos muitos núcleos que nós temos e das 71 escolas sob a nossa responsabilidade, que atendem hoje em torno de 56 mil alunos, né, na sua totalidade. Então, o dirigente organiza, junto com o núcleo de finanças, toda a parte de distribuição de verbas. O dirigente organiza, junto com o CAF, que é o Centro de Administração, toda a parte dos grandes contratos, né? Então, as licitações, tudo aquilo que a lei prevê para atender as nossas escolas, os preparadores de merenda, são frutos desse processo de licitação, os que limpam as escolas, o pessoal da limpeza também, eles vêm do bojo dessas licitações. Né? Então, o dirigente vai à frente de tudo isso porque ele é também o ordenador de despesa. É aquele que responde por tudo isso. Então, eu tenho equipes que realizam, mas o ordenador sou eu. Então, ele está presente com essas equipes, olhando a lisura dos processos, a transparência, né, a garantia da legalidade, da impessoalidade, tudo aquilo que acontece dentro da diretoria regional. Nós temos aqui também um departamento de RH, que cuida da vida das pessoas, né, então cuida de evoluções funcionais de toda a rede estadual na nossa região, cuida do pagamento, cuida da atribuição de aula, junto com a supervisão de ensino, também é um outro núcleo que nós temos aqui. Os supervisores têm atribuições junto às escolas de visitas regulares, orientações, né? E eu faço alinhamento semanal com esses supervisores para saber exatamente o que a gente precisa naquela semana focar, né, dentro do plano geral da diretoria, como é que a gente pode ajudar mais a escola, apoiar mais os diretores. Né? Esse tem sido o foco da minha gestão desde que cheguei. Virar a diretoria, né, na direção das escolas, no sentido de que, olha, aqui é um apoio para vocês. A gente pode ajudar e pode ajudar muito. Temos um núcleo pedagógico também, né? São os nossos professores especialistas em currículo. Eles fazem toda a formação dos professores de vocês. Eles são responsáveis por formar os professores. Então, para o currículo que já está aí, que é o nosso currículo paulista, e para todas as novidades que surgiram. Né? O material virtual agora, o material digital que vocês já devem ter acessado. Né? Então, muito legal, é uma grande novidade, acho que vai acrescentar muito, vai agregar valor. Um trabalho que já é realizado com o nosso currículo em ação, o Aprender Sempre. Né? Então, é mais um material de apoio que pode ajudar bastante a aprendizagem dos nossos alunos e a organização didática dos nossos professores. Tá? Então, os PECs são responsáveis pela formação em geral dos profissionais em relação ao que já existe e ao que surge. As novidades, né? Discutir com os professores a utilização, as formas, né? E o trato didático disso. Nós temos também um setor de protocolo, onde todos os documentos entram, são protocolados. Nosso sistema hoje é o sem papel, é um sistema que a gente reduziu muito o uso de papel, a gente faz tudo virtualmente, os documentos circulam dentro desse sistema, são assinados digitalmente, então evitamos o acúmulo de papéis como a gente tinha antes, né, no serviço público. Você reconhecia serviço público antes pelo número de papéis que tinha. Entrava, se via uma mesa coberta de papel, é servidor público. Né? Então hoje não mais, né? Hoje você vê um pouco papel por aí, porque nós temos um sistema que já fez esse trabalho. Tem o setor de aposentadorias, que a gente chama de contagem de tempo. Os professores, depois de um determinado tempo, uma profissão, eles têm direito à aposentadoria. Esse setor faz toda a contagem de tempo, acompanhado pelo dirigente regional também. O dirigente é responsável por toda essa seara aqui interna. Para além disso, eu sou responsável pelo acompanhamento e monitoramento das 71 escolas da diretoria. Então, além de dar conta do que nós temos aqui, com os parceiros que eu tenho, meus diretores de centro e núcleo, funcionários parceiros, eu tenho também a parceria dos nossos diretores de escola. Para que tudo funcione bem, para que a gente possa ter uma boa ponte, para que a gente possa fazer um apoio mútuo, a diretoria apoiando a escola apoiando a diretoria, que a gente possa resolver qualquer problema por meio do diálogo e de uma construção democrática, coletiva, que vai favorecer o nosso aluno e o processo de aprendizagem. E a gente só olha para isso é o fundamental.
Se o aluno está aprendendo, se a escola está oferecendo qualidade, nós estamos tendo sucesso. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada e a gente precisa rever, né, e rapidamente tomar alguma providência. Tá bom? Meu foco é muito pedagógico. Eu gosto muito de discutir, de ouvir, de dialogar sobre os processos de ensino e aprendizagem. Né, como eles estão se dando, como é que esses resultados estão chegando, como é que a gente pode ajudar mais. Então, tudo que eu tenho aqui eu coloco em favor disso. Tá bom? Você falou um pouquinho sobre a prova paulista, né? E como recentemente a gente fez a prova paulista, a gente queria saber o que você achou dos resultados da nossa diretoria, em geral, se atingiu aquilo que você esperava. A prova paulista, na verdade, foi a primeira que nós fizemos. Né? Antes nós tínhamos as APs, as avaliações em processo, né? Foi substituído pela prova paulista, e acho que ela veio agregar valor também ao nosso olhar a respeito da avaliação. Eu acho que o resultado da rede não foi ainda o que a gente espera, tá, ok? Eu acho que na perspectiva da construção dos conhecimentos, acho que falta muito, nós temos um caminho longo a fazer, tá, ok? Mas na prova paulista nós tivemos alguns ganhos, como por exemplo o engajamento dos alunos na prova. O fato do aluno estar na escola, o aluno realizar uma avaliação, o engajamento do aluno é importante, porque se o aluno não vai à escola, ele também não aprende. Nós tivemos um alto engajamento dos alunos na prova paulista aqui. Então, eu avalio a frequência muito boa na prova paulista, mas os resultados de aprendizagem, na língua portuguesa nós tivemos alguns avanços, em matemática precisamos avançar mais, e dentro da área de humanas em geral também precisamos de alguns avanços. Nós ainda não temos o resultado esperado, né, que é o melhor resultado, que é que a gente trabalha para ter sempre o melhor. Então, mas a gente acredita que com a parceria dos professores, né, com a leitura desses dados, as nossas escolas vão poder construir processos de recuperação, de recomposição das aprendizagens e ajudar os meninos, né, a resolverem aquilo nas próximas provas que eles ainda não conheciam ou não sabiam como fazer. Tá bom? Bem, eu também gostaria de saber se nesse novo formato TI, você está te agradando os resultados das escolas, tipo, as escolas da diretoria estão te agradando, estão atingindo suas expectativas nesse novo formato. Da PEI, do Programa de Ensino Integral? Eu acho que sim, nós estamos fazendo um bom trabalho, né? Nós temos 21 que já estão no segundo ano, no terceiro de caminhada, nós temos 10 novas que entraram no último ano, né? E essas 10 têm um desafio maior, que é de entendimento do programa, da arquitetura do programa, né? O que o programa tem para ofertar para os nossos alunos. Então isso leva um tempo, né, de maturação, de entendimento, de estudo, exige muito dos profissionais, ok? Mas as PEIs estão caminhando na direção daquilo que eu acredito, né? Formar uma escola eficaz, uma escola cidadã, uma escola que abraça os nossos alunos nas suas necessidades, né, afetivas, socioemocionais e acadêmicas, né? Porque a arquitetura da PEI tem essa possibilidade. Então, apoia o aluno em todas as dimensões humanas para que o aluno possa se fortalecer e cumprir seu projeto de vida. Chegar onde ele quiser, onde ele precisa. Onde ele projetar, a gente entende que ele tem que chegar. E nós vamos apoiá-lo, nós vamos ajudá-lo. Tá bom? Então as PEIs estão caminhando sim, eu acredito, façam uma avaliação positiva, tenham bons gestores envolvidos, né, pessoas que estão aí engajadas. Eu tenho certeza que nós teremos aí futuramente, né, com a maturidade do programa nesta região, nós teremos só ganho para os nossos alunos. Bom, no PEI, nós falamos muito sobre projetos de vida, como você já acabou de citar, né? E a gente queria saber um pouquinho como que é o seu projeto de vida para você agora em diante. O que você quer para o seu futuro e quais são os seus objetivos? Meu projeto de vida é ser dirigente, eu acho. Não é? Então, meu projeto de vida é continuar como dirigente regional, coordenando os trabalhos. Recentemente eu passei por mais um processo seletivo, na nova gestão da Secretaria de Estado da Educação. Fui aprovado, fui bem colocado, né? Na nossa diretoria eu fui o primeiro colocado, então continuo na diretoria regional, na condição de coordenador dos trabalhos. Meu projeto de vida hoje está muito mais relacionado a isso, continuar dando a minha contribuição, né? Fortalecendo as nossas equipes escolares, fazendo com que as nossas escolas de Taboão e das Artes ofereçam a melhor qualidade de educação, né? Que o ensino possa avançar, que os nossos professores possam fazer bem o seu trabalho com o nosso apoio, ok? Que a gente chegue aí na qualidade tão esperada, né, no processo de ensino e aprendizagem.
certeza. Falando um pouquinho agora sobre protagonismo. Como que você tem essa visão da escola, da secretaria? Você acha que as escolas estão, os alunos, na verdade, né, das escolas, estão tendo esse protagonismo? Eu acredito que a gente está em processo também. Né? Nós tínhamos feito já todo um trabalho com o Grêmio Estudantil, que já vinha favorecendo essa ideia de abrir espaço para que os alunos pudessem se manifestar, ou que as suas representações pudessem se manifestar. Isso, de certa forma, já veio dentro da diretoria construindo um sentido, né, um significado para a participação do protagonismo. Quando chega na PEI, nós temos aí como carro-chefe o protagonismo. Ela é princípio da PEI e é premissa da PEI. Eu falo da PEI porque eu lembro sempre escola, mas é do PEI, é do Programa de Ensino Integral, para vocês entenderem, tá bom? Então, protagonismo, não existe PEI sem protagonismo juvenil. Mas eu entendo que o protagonismo também é um caminho a ser feito. Pelos profissionais da nossa rede, aqueles que estão no ensino integral ou não, e pelos alunos também, porque os nossos alunos não estavam acostumados à participação. Muitas vezes eram tolhidos, achavam que não tinham direito de falar, que não tinham direito de se manifestar. E a PEI abre todo esse espaço. Porque todo o movimento da PEI, a arquitetura, o desenho da PEI, possibilita com que o aluno se coloque, com que o aluno diga o que ele está pensando, reflita suas necessidades ali, por meio da tutoria, por meio dos clubes, por meio da reunião dos líderes. O protagonismo pode ser incrementado, mas é um caminho a ser feito. Ele não está perfeito, não está aquele protagonismo do século, mas eu acredito nessa participação dos jovens, e que ela possa avançar na medida que os jovens possam entender melhor dessa participação e o quanto ela pode contribuir para o seu projeto de vida, para a melhoria da escola. Certeza. Eu também gostaria de perguntar, nesse novo sistema do PEI, a coisa principal que mais te agrada nesse novo sistema? A inovação que você mais gostou, assim? Do programa de ensino integral? Do protagonismo. O protagonismo? O protagonismo como premissa e como princípio. Então, exigir, dentro dos princípios, dentro dos planos, e fazer e concretizar com que a participação de vocês seja efetiva. É isso. A gente precisa garantir essa participação. A gente precisa fazer com que os alunos falem, com que eles digam o que eles precisam, para fortalecer o seu projeto de vida, que eles participem do trato curricular, daquilo que estão aprendendo, o que falta, o que a gente pode fazer mais. Eu penso que o protagonismo seria assim o que eu destacaria como o mais importante dentro da PEI. Do PEI, tá bom? Eu penso na escola, para a escola, tá ok? Mas eu penso que o protagonismo, apesar de ser um caminho a ser construído, ele efetivado, eu tenho certeza que ele trará muitos ganhos para a qualidade da educação pública. Bem, finalizando aqui a entrevista, eu gostaria agora de você. Eu queria que você falasse quem é Reinaldo Inácio de Lima. Você como uma pessoa mesmo. Eu sou um Reinaldo comum. Comum, mas sou idealista, sou sonhador, acredito em educação pública. Acredito que a educação pública, na verdade, é a grande porta da maior parte dos nossos jovens e crianças. E por isso ela tem que ter uma qualidade, ela precisa ofertar para essas crianças e jovens oportunidades. Abrir uma janela de oportunidades para a vida. E eu sonho com isso, pratico isso, atuo todos os dias nessa direção. Visito as nossas escolas, converso com os nossos gestores, com as equipes escolares, com os alunos, sempre buscando o melhor caminho para a gente chegar naquilo que eu sonho, que é essa educação de qualidade. Uma escola pública que realmente oferte qualidade, que essa qualidade possa se espelhar em qualquer avaliação. A gente não prepara aluno só para fazer provas, a gente prepara aluno para a vida. E na vida nós temos provas, então a gente tem que preparar o aluno para tudo. Ok? Então eu sou um sonhador, sou aquele menino que veio de uma periferia muito grande, e que sobreviveu. Muito legal. Tá bom? É isso aí. Muito legal. Bom, gostaria de agradecer a presença, por ter recebido a gente aqui. Foi um prazer poder entrevistar o senhor. E antes da gente queria entregar um presentinho. Meu Deus do céu, viu? Vocês já me deram presente demais, eu me emocionei. Muito obrigado. E você é uma inspiração para todos nós. E um dia eu espero encontrar você, falar que a gente conseguiu e que a gente consiga atingir suas expectativas.
É isso. E vocês vão conseguir, com certeza. Com certeza. Não é? Eu consegui, não é? Sim. Consegui, fiz um grande caminho. Viu? Então, muitos dos que estavam comigo lá atrás não sobreviveram. Você é um exemplo a ser seguido, eu estou muito feliz de te conhecer agora, porque eu fiquei sim ansioso, fiquei um pouquinho nervoso para fazer, mas eu fiquei feliz em te conhecer, saber de você, porque você é um exemplo muito grande a ser seguido, você faz a vida periferia, você sobreviveu, e eu me espelho muito nisso. Então, com certeza, a partir de agora, eu sempre vou lembrar de você e levar como exemplo. Muito obrigado. Nossa, eu fico muito contente com isso. Tá bom? Muito obrigado para todos vocês pela presença, pela oportunidade. Viu? E a diretoria está aberta, né? Para vocês, na hora que vocês quiserem. Viu? Com certeza. É um órgão de educação, é uma casa de educação também, viu? Vocês têm que ter esse entendimento. Não precisa atender da diretoria. A diretoria é um órgão de educação também, né? É formado por educadores. A maior parte do corpo técnicos é de educadores, né? De educadores, tá bom? Com certeza. Bom, gente, foi esse o podcast de hoje e obrigada por assistir até aqui. Até o próximo. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço.